Olá, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar sobre os livros da Sanar de residência em medicina veterinária, né? Falar minha experiência com eles, se vale a pena e etc. No meu último vídeo sobre a residência, eu mostrei esse aqui, que ele tem questões sobre todas as matérias, né? São 422 questões comentadas. E depois desse vídeo, que tem uns 2 meses, eu vou deixar o card, ele, né, nos cards aqui. Eu adquiri esse, que ele é só de questões de clínica médica e cirúrgica. Então não tem aqui quantas questões tem, mas ele tem 294 páginas com as questões comentadas com resumos separados por sistemas. Então, ele é só de clínica médica e cirúrgica. Então, ele tem capítulo de legislação do SUS, controle da infecção, técnica cirúrgica, manejo de feridas e cicatrização, hérnias e peritonite, cirurgia do sistema digestório, urinário, do cardiorrespiratório, do reprodutor, ortopédica, oftálmica, reconstrutiva, neoplasia, locomotor e neurológica. Cada um desses que eu falei é um capítulo. Em cada capítulo tem em média 60 questões sobre aquele tema específico, né? Esse eu já tinha falado no outro vídeo, mas ele tem questões do SUS, clínica médica de pequenos animais, clínica médica de grandes animais, cirúrgica de pequenos animais, de grandes animais, patologia clínica, patologia veterinária e diagnóstico por imagem. Ele tem 295 páginas. Então, eles têm mais ou menos a mesma quantidade de questões, né? Então, quando eu fiz o primeiro vídeo, eu estava estudando basicamente por esse livro aqui, e daí as questões que eu ia errando, né, eu via o comentário e eu ia até a literatura para entender mais porque eu errei e me aprofundar naquele assunto. E eu estava focando mais nas questões das áreas que eu queria. Então, o que foi que aconteceu? Olhando outras faculdades e outros editais, eu vi que tem algumas faculdades que elas não cobram somente questões sobre aquela área específica que você quer prestar. Cobra gerais, inclusive de pequenos, de grandes, questões de patologia, questões misturadas, independente da área que você vai prestar. Então eu vi que o meu modo de estudar estava muito restrito, porque algumas faculdades elas cobram metade da prova SUS e metade da prova específica da área. Mas não são todas, algumas cobram de todas as áreas. Então eu vi que do jeito que eu estava estudando não estava legal. Porque eu estava focando só na área que eu queria e estudando SUS também, e estava deixando meio que a desejar, deixando de lado mesmo todas as outras áreas. Então, de 2 meses pra cá mudou tudo nos meus estudos. Se você viu outro vídeo ou se você for assistir, eu não tô mais fazendo nada daquilo. Eu adquiri o curso do VET à Prova, e aí o curso tem videoaulas, e se vocês quiserem um vídeo sobre o curso eu posso fazer também. Sobre todas as matérias, vem material em PDF e vem mais questões. Então a minha base está seguindo o cronograma do curso, e assim, além, porque de cada aula que ele dá, no final tem de 5 a 10 questões sobre aquele tema, né? E aqui eu tenho um super banco de questões. Então, quando eu vou fazer as minhas revisões, eu tô pegando muita das questões daqui. Então, tá complementando meus estudos. E daí eu tô respondendo todas as questões. Ainda não terminei nenhum desses livros. Essa semana eu vou dar uma intensificada e focar mais em questões e vou separar cada dia da semana uma matéria, algum assunto, vou ver quantas questões vou fazer por dia, mas vou intensificar nas questões e aí ele tá me auxiliando. Então, antes a minha base estava principalmente pelas questões do livro, mas eu não indico fazer isso porque fica muito informações soltas.
Então, assim, no outro vídeo eu tinha falado que não era minha prioridade investir no curso. Só que as coisas mudaram, né? Eu realmente investi no curso e estou seguindo o curso porque tem as videoaulas, tem o material em PDF e estou fazendo um cronograma baseado no curso, e os livros eu estou usando complementarmente, né? Porque é muito importante a gente fazer questões, né? E aqui tem bastante questões para fazer. Então, sim, eu super indico. Eu não mostrei como é dentro, mas nas questões, depois que tem a questão, ele diz o ano, a faculdade que foi, tem os comentários, questão por questão, e ele explica porque as incorretas estão incorretas e explica mais sobre as certas. E no final, por exemplo, eu tô aqui no capítulo de patologia clínica. No final, ele dá resumos, ó, tem mapas dos principais assuntos. Eu tô com muita vontade de cortar esses mapas, mas eu não queria cortar o livro. Então, isso ajuda também, né? Na revisão, eu gosto de ler esses resuminhos do final. É um resuminho bem básico mesmo, mas assim, ele fala um pouquinho sobre os principais assuntos. Então, se a dúvida é se você vai comprar, eu indico que compre. Eu comecei por esse, que tem de todas as disciplinas. E depois, na época que eu comprei, tinha esse. Acho que foi uns R$65 na promoção. Eu sempre compro mais na promoção. E comprei esse de questões de clínica médica e cirúrgica de pequenos. Essa linha tem de patologia, tem diagnóstico por imagem, assim, mais outro livro super grosso, só de questões. E assim, questão nunca é demais, então se você puder comprar, quanto mais você comprar desses livros com questões, eu não lembro quando foi esse, não lembro se foi um mais carinho um pouquinho do que aquele, mas é em média assim, de 60, R$70, não lembro se é mais do que isso. Vale muito a pena, porque questões nunca é demais, e assim, é porque eu investi no curso, né? No curso online do VET à Prova. Se não, eu compraria os outros livros também sobre as outras disciplinas. É super importante, principalmente na área que você quer, porque, como eu falei, algumas provas elas cobram geralzão de tudo. E outras provas, elas cobram somente aquela área que você está prestando, né? Aquela área específica. Então, indico começar por esse. E se você tiver uma área de preferência, comprar os separados. E se puder comprar mais do que o da sua preferência, é bom, porque questões nunca é demais, né? Já expliquei isso aqui. Então, vale a pena sim. Eu super indico. Só não indico se basear o estudo todo por ele, porque aí vai ficar muitas informações soltas, vai ficar um assunto muito perdido e não tá ajudando, né? Outra coisa que mudou também foi que na época que eu fiz o vídeo, há 2 meses atrás, que é o diário, né, de quando eu comecei a estudar pra valer, eu tava estudando cerca de 2 horas por dia, né? Eu já aumentei, eu tô com a média de 6 horas por dia, tem horas que eu já cheguei a bater 8 horas. E nas semanas que eu tô mais desanimada, eu estudo assim umas 4 ou 5 horas. Não que contar horas seja assim tão importante, mas eu me baseio muito por horas, né? Isso é uma diferença do outro vídeo também, que eu aumentei a quantidade de horas assim pra focar mais. E fica aqui a dica, certo? Vale super a pena os livros, treinar as questões, tem as explicações no final, tem um resuminho no final também, que é muito legal. Então eu indico sim os livros da Sanar para residência, certo? Se você é novo aqui, eu falo sobre várias coisas, mas geralmente eu tento focar mais na área de veterinária. Como eu estou estudando para residência, então às vezes eu trago dicas aqui. Então se inscreva se você não for inscrito, deixa o seu like, comenta se você quer comprar o livro, se você já tem, se você gosta ou não gosta, tá certo? E toda semana sempre tem vídeo novo por aqui. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!